Saudações Feridali, meus amados irmãos e irmãs de luz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desta missão de resgate, não só da segunda, mas também da primeira. Eu vou resumir bastante, tá? Porque eu preciso acordar às 5 e pouca da manhã e eu ainda vou até mais ou menos a meia-noite ainda trabalhando. E são 11h20 agora. Eu vou resumir o máximo que eu puder, para ficar um áudio curto e um vídeo curto. Mas eu tenho certeza que todos vocês vão entender tudo. O que aconteceu na madrugada de ontem, na verdade na madrugada de sábado para domingo, eu não sei quando vocês vão assistir este vídeo e ouvir este áudio, mas foi a segunda chamada da missão de resgate das almas sequestradas daquelas meninas. E quando a gente diz aquelas meninas, eram meninas mesmo. Não haviam homens, não haviam rapazes, eram somente meninas. Este sequestro de alma acontece apenas com meninas. E nós já explicamos por quê, né? Naquele vídeo que eu fiz antes lá. Só que, quando nós chegamos na nave Draco, foi uma nave semelhante àquela que nós fomos em 2017, quando a gente libertou aquelas crianças, né? Aqueles bebês clone que eles estavam fazendo, sabe? Tinham alguns naquela época lá que não havia como continuarem vivos, porque eles não estavam vivos, eles estavam vegetando como ovoides. Não eram a vida aquilo. Então, os respiradores precisaram ser desligados para que eles não sofressem mais. E algo semelhante aconteceu na madrugada de ontem. Algumas daquelas almas estavam tão comprometidas, mas tão comprometidas mesmo, e há tanto tempo lá, que não havia mais como elas voltarem para o corpo físico delas, né? E infelizmente algumas delas precisaram ser desligadas para sempre. Voltar a um plano espiritual no qual elas precisam começar do zero. E eu sei que isso, ao primeiro ponto de vista, parece uma coisa extremamente injusta e como a fonte permite uma coisa dessas. Só que quando a gente vai ver o acástico dessas almas que estavam lá, em outros mundos, em outros universos, em outros planetas, eles fizeram exatamente a mesma coisa com outras almas, com outras criaturas, em condição que eles consideravam inferior a eles. Existe uma lei cósmica que diz o seguinte: quando uma raça subjuga uma outra raça que ela considera inferior a ela, ela permite uma raça que se considere superior a ela subjugá-la também. E foi isso que aconteceu lá. Na verdade, os Draco, os Arcontes, os Arcontes, como a gente explicou no curso lá, são várias raças. E essa palavra Arconte significa um grupo, não é um Arconte, são Arcontes, é um grupo, são várias raças, muitas e muitas raças, milhares de raças que se uniram para fazer o que eles fazem. E o que aconteceu? Quando em 2009, né, Eloá, Ísis, Arcanjo Mihael, Cristo e uma imensa frota de luz desceram aqui no astral do nosso planeta e fizeram uma faxina, uma limpeza no astral, destruíram aqueles umbrais, destruíram aquelas cidades do prazer, de Mohara, aquelas cidades de prostituição, destruíram tudo aquilo aí. E aconteceu o quê? Algumas dessas almas que estavam no erro migraram para dentro de corpos físicos, sequestrando esses espíritos e mantendo esses espíritos prisioneiros. Por quê? Porque enquanto eles mantinham esses espíritos prisioneiros, eles estavam utilizando esses corpos. E a luz não podia fazer nada porque esses espíritos estavam sendo ameaçados pelas entidades que estavam ocupando esses corpos. E aconteceu agora a mesma coisa. O que aconteceu? Eles migraram para dentro desses corpos, dessas almas, dessas meninas, né? E se utilizaram deles para gerar prazer para eles, para gerar energia para eles, adrenocrome e mais um monte de coisas.
Só que qual era a ideia por trás disso? A ideia era transformar, depois de sugar toda a energia dessas almas, transformar essas almas em ovoides e colocar esses ovoides nas pessoas ligadas a essas almas. Vou dar um exemplo. Uma menina foi sequestrada, teve a alma sequestrada. O que eles fazem? Eles sugam a energia daquela entidade, daquela alma, até o extremo, até o ponto de o corpo físico não ter mais condições de sair da cama, não ter mais condições de se alimentar sozinha, ela vira um vegetal. O que eles fazem com o espírito, com a alma dela lá? Eles sugam tanto ela, eles comprimem, vão comprimindo, até ficar mais ou menos do tamanho de um ovo de avestruz. É exatamente igual a uma uva passa, só que do tamanho de um ovo de avestruz. Ele tem olhos, ele respira, mas ele é um ovo. Fica no formato de um ovo, por isso a gente chama ovoide. O que os ovoides fazem? Eles drenam a energia da entidade, da criatura onde elas são colocadas. O que acontece? Essa entidade que fez isso, que transformou aquela alma em um ovoide, ela coloca esse ovoide em uma pessoa, principalmente e geralmente uma pessoa da família. Um exemplo, a menina foi sequestrada, foi transformada em um ovoide, então ela vai ser colocada na mãe dela, no pai dela, no irmão dela, em alguém que ama muito ela. Por quê? Porque daí existe uma ligação, né? Principalmente uma ligação umbilical, uma ligação energética. Essa pessoa, tá, que foi colocada o ovoide, vai ser drenada também, e quando ela desencarnar, ela vai para o lado de lá e vai se tornar um ovoide também, que vai ser colocado em alguém ligado a ela. É isso que eles fazem. E era isso que estava acontecendo nessa nave Drácula. Uma nave muito parecida com aquela que a gente foi em 2017 recuperar aquelas crianças lá. Alguns de vocês precisaram acordar porque lá dentro da nave, alguns de vocês ficaram presos em alguns compartimentos. Existem sistemas de segurança que eles têm que alguns compartimentos fecham as comportas e alguém fica preso lá dentro. Então o que acontece? A gente acorda o corpo físico de vocês para que vocês saiam de lá. Entende? Vocês simplesmente somem de lá e vêm para o corpo físico. Agora, se não acontecer isso, fica preso lá e quando eles chegarem, sabe como é que é, né? Então, alguns de vocês precisaram acordar, alguns de vocês ouviram barulho, alguns de vocês ouviram coisas caindo, porque nem sempre são os arcontes que fazem isso. A maioria das vezes vocês estão sendo chamados para que vocês ancorem na terra e aterrem para não sofrer as consequências do lado de lá. O que nós fizemos? Os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, os Felidae se uniram para recuperar essas almas que estavam com o que eles chamaram, eu não lembro o nome agora, mas eles chamaram de forma de vida estranha, não é? Uma forma de vida não conhecida no universo. O que eles fizeram? O que aconteceu em 2009 foi a mesma coisa que aconteceu agora. Eles migraram para dentro desses corpos, criaram um híbrido, uma entidade híbrida entre todos esses arcontes, todos eles criaram uma entidade só, híbrida, que entrou nesses corpos, nessas almas. Dentro dessas almas existia essa forma de vida estranha. O que acontecia? Se a forma de vida fosse removida à força de dentro daquela alma sucumbiria e o corpo físico dela também. E aí as pessoas pensam assim, que dentro daquele corpo físico estava habitando uma entidade hostil. Não, dentro daquele corpo físico estava vazio. Ele estava ocupando a alma, não o corpo físico. O corpo físico estava simplesmente vegetando, que era o que estava acontecendo com a Maíra. Ela estava simplesmente vegetando, ela ficava deitada na cama, a mãe dela acordava ela, dava comida para ela comia dormindo e seguia dormindo meses, 4 meses. Entende? Ela não estava vivendo, ela estava vegetando. E era o mesmo que estava acontecendo com todas aquelas outras lá. Mais de 6 mil meninas, né? Só que isso é uma coisa que, olha, vai muito, muito além do que vocês podem imaginar. Muito, muito, muito além. Seria assim, ó, uma série de uns 60 vídeos mais ou menos, com cerca de 30 minutos, para explicar tudo o que aconteceu e como aconteceu e por quê e qual era o projeto por trás disso e qual é o projeto por trás disso, porque isso não acabou. Aquilo tudo que a gente contou lá, quando eu fui no desdobramento em visão remota e falei com o espírito da Maíra, e ela conversou comigo fora do corpo dela, lá, e mostrou tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo ali é muito maior do que vocês podem imaginar. Só para vocês terem uma ideia, na Amazônia existem túneis muito antigos do tempo de Silanstal, da primeira cidade do mundo, que
passam por baixo do oceano e saem na Ucrânia, saem nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros lugares por baixo do oceano. Olha a tecnologia, né? E o que acontece? Essas entidades hostis que entraram em corpos físicos em 2009, eles utilizam esses túneis para enviar pessoas, crianças, mulheres, para tudo que vocês podem imaginar. Para trabalho escravo sexual, para tráfico de droga, para tudo que vocês puderem imaginar, essas pessoas são enviadas por esses túneis para lá. E essa galera que estava fazendo isso com a ayahuasca e outras coisas, porque não é só a ayahuasca, mas o cogumelo mágico, aquelas coisas tudo, nada daquilo ali é da luz. Nós já mostramos, nós já provamos tudo isso. Só que existe uma máfia tão grande envolvida nisso, mas tão poderosa, tão grande, tantos bilhões envolvidos nisso, que todo mundo que trata desse assunto acaba sofrendo as consequências. Por quê? Porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Existe uma máfia gigantesca que vive disso e que vive desse comércio que cresceu em torno disso. Então falar desse chá, falar desse cogumelo e de tudo que envolve isso, né, acaba gerando um monte de gente descontente, mas a gente precisa falar. E é uma das coisas, isso é apenas uma das coisas. Essas entidades, para eles entrarem nessas almas, o que eles precisavam? Eles precisavam que esse corpo físico estivesse usando alguma substância. Podia ser a ayahuasca, podia ser o cogumelo mágico, podia ser a cocaína, podia ser qualquer tipo de droga e até mesmo bebida alcoólica. Eles precisam disso. Aí a gente para pensar o seguinte: para acessar o Cristo, para acessar a fonte, para acessar a luz, para acessar Deus, Atom, seja lá o que for da luz, ninguém precisa de substância nenhuma. A pessoa simplesmente precisa sentir no coração dela a honestidade, a verdade e a vontade real de acessar o Cristo, de acessar a luz, de acessar o seu eu superior. Ela não precisa de nenhum tipo de substância. Quem precisa de substância são as entidades hostis. Por isso que eles inventaram a bebida alcoólica, por isso que eles inventaram o cigarro, por isso que eles inventaram todos os tipos de droga. Por quê? Porque coloca a consciência da pessoa na frequência que eles precisam para iludir ela. Aí tem pessoas que utilizam e pensam assim: ah, mas eu vi coisas maravilhosas. Não, aquilo é um holograma. É um holograma criado propositadamente para que você caia na armadilha. Não é da luz, nunca vai ser da luz e é feito para aprisionar vocês. Essas entidades que estavam lá foram coletadas, a grande maioria delas, pouquíssimas, cerca de 12 ou 13, não puderam ser resgatadas, não puderam ser salvas, né? Mas não continuaram lá. Elas simplesmente vão começar do zero, uma vida do zero, nascendo na inocência absoluta da fonte e começando do zero com a ajuda, óbvio, das entidades de luz, das entidades arcturianas, pleiadianas, sirianas, Feridali e delfinoides. Eles vão receber muita ajuda e vão acelerar o processo deles. Não vai ser como começar do zero como nós começamos, né? Há 14,6 bilhões de anos no meu caso. Mas o que eu quero que vocês saibam é que essas almas foram coletadas, elas foram levadas para as imos e agora, de hoje em diante, nós vamos fazer orações e meditações todos os dias às 21 horas e 21 minutos para que elas recebam essa luz azul, essa luz lilás, essa luz violeta e tenham o socorro energético delas o mais rápido possível para que elas possam voltar a uma vida normal em seus avatares físicos. E nós vamos fazer esse trabalho, todos nós juntos, cada dia com mais potência, cada dia com mais vontade, cada dia com mais luz, para que elas possam voltar o mais rápido possível para o corpo físico delas e para a vida normal delas, com a família delas. Porque elas merecem isso e já sofreram demais. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo aos irmãos azuis. Se não fosse por vocês, esse trabalho já teria parado há muito tempo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão fazendo a leitura akáshica. Só quem fez sabe a diferença que isso faz na vida da pessoa. Transforma completamente a sua vida, destrava todos os problemas que estão travando, que estão impedindo a sua vida de progredir. Tanto na relação, quanto no mundo físico, tanto no mundo financeiro, em tudo que você puder imaginar que está sendo travado e está travado lá no passado. Coisas que aconteceram em vidas passadas, como aconteceu com aquele rapaz do Japão. Ele ficou preso naquela consciência daquela vida passada e essa vida não progredia, não ia para frente porque ele estava preso naquele acontecimento lá.
Quando a gente descobriu o que aconteceu e ele se perdoou e perdoou as pessoas envolvidas, a vida dele começou a deslanchar. Principalmente no plano amoroso, que era o que mais preocupava ele. E hoje ele tem a namorada dele, está feliz da vida, por quê? Porque ele descobriu isso. E como ele iria descobrir isso se ele não tivesse acesso à leitura akáshica? O que a gente faz é um trabalho tão extremamente cansativo que vocês não têm ideia. Vocês não têm a menor ideia. É um trabalho extremamente cansativo e eu me sinto extremamente cansado quando eu volto de lá, porque as pessoas precisam entender que é um extremo do cordão de prata, não é uma visãozinha remota qualquer, é uma visão remota que vai no início, no princípio daquela alma no universo. Não é uma visão remota em uma vida passada, é uma visão remota no início daquela vida no universo. O meu cordão de prata, ele é esticado ao extremo dele. E quando eu volto para o meu corpo físico, eu volto cansado porque isso foi uma coisa extrema. Não é uma mediunidadezinha ali. É uma coisa muito poderosa e muito forte que acontece comigo quando eu faço essas visões remotas da leitura do akáshico. Então, pessoal, vocês precisam entender que este cansaço físico, esse cansaço que a gente sente, é por causa do esticamento excessivo do cordão de prata. Não é por outro fator, é simplesmente por isso. Mas quando a gente faz essa visão remota, a gente passa pelas as partes mais importantes da vida da pessoa. E não só dessa vida, mas das vidas passadas dela e de todas as outras vidas em outros universos, outros mundos. As partes mais importantes, as coisas que realmente vão modificar a vida dela neste momento agora. Principalmente com as pessoas que cercam a vida dela. E quando a pessoa sabe disso, ela pode perdoar as pessoas que estavam envolvidas naquilo ali, ela pode se perdoar e ela pode compreender, inclusive porque ela não consegue ter filhos nessa vida. Tudo tem uma explicação e o universo é extremamente perfeito e justo. Não existe injustiça no universo. Ele sabe o que está fazendo e está funcionando assim como um relógio há trilhões de anos. E vai continuar. Então eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo por todos vocês que foram lá, todos vocês foram extremamente úteis. A nossa energia, que eles chamam de energia grosseira, porque nós estamos no corpo físico, é necessária lá, porque não tem como acessar uma nave dessas com a luz, digamos, do Cristo. É impossível, aquelas entidades todas que estavam lá iriam sucumbir. Como eu dei o exemplo, né? É como você está na escuridão absoluta a vida inteira e alguém acendeu um farol de caminhão no seu olho. É mais ou menos isso, não tem como acontecer uma coisa dessa. Precisa da energia grosseira, e a energia grosseira acende a luz aos poucos, entende? Por isso é necessário que todos nós estejamos sempre unidos quando acontecerem essas coisas, porque a nossa energia é necessária, tá ok? Pessoal, amanhã, se tudo der certo, eu vou fazer um outro vídeo mais explicadinho, com mais tempo, porque agora não tem tempo, tá? Mas de momento é isso. E eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo aos Irmãos Azuis por tudo que vocês têm feito, pela sinceridade, pela honestidade de vocês e pela fidelidade que vocês têm com a Irmandade, tá bom? Muito obrigado, gratidão mesmo. Gratidão às pessoas que estão fazendo a leitura, gratidão a todos os inscritos que vêm aqui comentar com educação, com respeito, tá? Gratidão a todos vocês. E vamos manter a nossa vibração lá em cima, vamos fazer essas meditações todos os dias às 21h21, para que essas entidades lá, para que essas almas recebam essa luz e possam voltar o mais rápido possível para a vida de suas famílias, tá bem? Um abração para todos vocês, gratidão por tudo. Kan San Fan. Sintam todo o nosso amor e gratidão.